Salve, salve a todas as pessoas! Mais um vídeo do Bem te Vi de Pelotas. Pessoal, estamos na semana do Natal. As atividades do parlamento praticamente encerraram por esse ano, vão entrar em recesso. E eu sei que nós temos várias figuras públicas que merecem dossiê, merecem uma análise mais aprofundada. Mas para não deixar o pessoal sem conteúdo, vou deixar aqui para vocês um dossiê. Vai sair uma parte 2, talvez uma parte 3, porque esses sujeitos são muitos, tá? Nós vamos falar hoje sobre alguns membros da bancada da bala, tá? Essa matéria aqui do G1, do dia 25 de outubro de 2022, por Kleber Tomás, Carlos Henrique Dias e Rodrigo Rodrigues. O levantamento do grupo da ONG Sou da Paz mostra quem são os 103 parlamentares que são ou foram policiais, bombeiros ou militares, que assumiram cargos em 2023. Eles atuarão na Câmara, no Senado e nas Assembleias Legislativas. Segundo o pesquisador, maioria deverá apoiar pautas ideológicas e de costumes, como armar a população, dar mais armas e munições a CACs e redução da maioridade penal. Bom, aqui eu gostei muito dessa matéria pela definição aqui da ONG Sou da Paz. O termo bancada da bala tem sido usado em várias acepções, muitas vezes ligados a parlamentares ligados às forças de segurança, outras para se referir ao grupo mais diretamente ligado à indústria de armas e ao armamentismo, outras para aqueles que defendem o endurecimento penal para resolver o problema da violência. Disse ao G1 Felipe Angeli, gerente do Sou da Paz. Muitas vezes, o mesmo parlamentar integra dois grupos, mas outras vezes não se reconhece nessa definição. E eu acho justo ter feito essa colocação, porque aqui essa matéria se ocupou, nós não vamos entrar muito a fundo nela, mas ela se ocupou em mostrar quem foi. Quais foram as pessoas que faziam parte de força de segurança, corpo de bombeiros, exército, polícias, que ganharam mandatos legislativos, tá? Só que nós temos exceções. Existem pelo menos um policial aqui no Rio Grande do Sul que se elegeu e ele é totalmente avesso a tudo que se atribui e a tudo que prega a dita bancada da bala. Por exemplo, Leonel Hadi, né, que em 2018 ainda era vereador em Porto Alegre e conseguiu se eleger deputado estadual. Porque aqui, segundo o UOL, matéria de Higino Vasconcelos, ele diz que ameaçado de morte, policial antifascista é eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, eu acho que mesmo a gente falando de bancada da bala, cabe a gente fazer essa ressalva, esse contraponto. Existe ou existem, ainda que poucos, membros de força de segurança que são minimamente progressistas, que não estão aliados a esse discurso destrutivo, esse discurso odiento que acendeu muito com o bolsonarismo, tá? E um representante deste é o Leonel Hadi. O policial antifascista Leonel Hadi, do PT, 41 anos na época, foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. O político recebeu 44.300 votos e vai compor a bancada petista na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, composta por 11 parlamentares. No começo do ano, o político recebeu ameaças de morte de um grupo neonazista, com data marcada, 31 de outubro daquele ano. Além dele, foram ameaçados os ex-presidentes, na época, candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada federal Maria do Rosário, ambos do PT. O político já disputou eleições em dois pleitos, não conseguiu se eleger. Em 2016 para vereador em Porto Alegre e em 2018 para deputado estadual. Porém, acabou sendo escolhido em 2020 para vereador e agora ganhou uma vaga na Assembleia. Hadi é formado em História e em Direito e em 2012 ingressou na Polícia Civil. Embora seja filiado no PT desde 99, Leonel nunca teve pretensões eleitorais. Os planos mudaram em 2014, quando, segundo ele, passou a sofrer perseguição dentro da polícia, onde atuava como escrivão por fazer críticas a José Sartori, na época do PMDB e candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul.
A mãe de Leonel Hadi, a bancária e sindicalista Susana Gutierrez, ajudou a criar o PT no Rio Grande do Sul na década de 80. O pai, Ronald Hadi, foi fundador do PDT e se considerava antipetista. O prenome do filho é uma homenagem a Leonel Brizola, fundador do PDT e ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Por cerca de 10 anos, Leonel teve carreira artística por influência do pai, que era dramaturgo. No vestibular, decidiu fazer faculdade de História, a matéria que mais gostava no colégio. Mais tarde, também cursou Direito. Hadi perdeu a mãe em 2011 e o pai em 2016. Quando Ronald estava no leito de morte, o filho avisou que iria disputar eleições para vereador pelo PT. Tá, pessoal? Então, assim, ó, nós temos ainda que poucos, mas representantes das forças de segurança que são minimamente progressistas, tá? Que são, ao menos, democráticos e que não endossam esse discurso belicoso, essa postura agressiva que é a característica da bancada da bala. Dito isso, eu selecionei alguns ícones aqui para trazer para vocês, que essa gente vai estar tudo pedindo voto agora no próximo mês, né? 2026, tá? Um deles, aqui, matéria da página Repórter Brasil, por Daniel Camargos, em 2022. Matei mesmo, diz deputado mais antiambiental do Pará, que tenta reeleição com clichê bolsonarista. Isso à época, o ex-delegado Éder Mauro, do PL do Pará, assume ter executado várias pessoas e camufla atuação contrária aos povos do campo e ao meio ambiente com discurso moralista. O candidato é alvo de 101 denúncias na ouvidoria por sua atuação como policial. Depois de rezar e cantar o hino nacional, nos diz a matéria, o deputado federal Éder Mauro, candidato à reeleição na época, começa seu discurso dizendo que caso a esquerda volte ao poder, o incesto será legalizado para que o pai possa casar com a filha. É uma mentira usada pelo ex-delegado ao longo da campanha que voltou a ser repetida em Belém do Pará, em ato de comemoração ao 7 de setembro. Mas o tom moralista, ao lado da atuação como policial, com pretensão de justiceiro, serve para camuflar outra faceta do político, a de ruralista que atua sistematicamente contra o meio ambiente e os povos do campo. Éder Mauro, de 61 anos à época, foi delegado de polícia do Pará por 30 anos, entre 84 e 2014, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez. Já disse que matou muita gente, mas fez uma ressalva: todos eram bandidos. Por sua atuação policial, foi alvo de pelo menos 101 denúncias na ouvidoria do Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, que incluem acusações de assassinato, torturas e invasão de domicílio. Segundo o levantamento obtido pela Repórter Brasil, o ex-delegado foi citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Pará, em 2015, mas acabou não sendo indiciado. O político usa um emoticon de caveira no Instagram para ostentar seu posto de líder da bancada da bala na Amazônia. Mas a análise de sua atuação na Câmara sugere que poderia trocar a imagem por um boi. O deputado é o terceiro pior colocado no Ruralômetro 2022, ferramenta desenvolvida pela Repórter Brasil, que avalia a atuação da Câmara em temas como o meio ambiente, povos indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais. O ranking está em sua segunda edição, possibilita saber a febre ruralista a cada parlamentar. Nele, Éder Mauro arde com uma temperatura de 40,9 graus Celsius. Então, pessoal, esse sujeito aqui, bonito que ele só, né? Olha só que galã, né? Fazendo arminha. Eu falava esses dias em live, até você que está chegando novo aqui no canal, seja sempre bem-vindo, sinta-se à vontade. E se quiser participar, quase que diariamente eu faço lives jogando videogame e discutindo política, atualidade com a galera, tá? Esteja convidado desde já. Eu falei para o pessoal que o bolsonarismo é muito fácil de emular. Basta tu falar meia dúzia de groselhas preconceituosas, discriminatórias, totalitárias, fazer arminha e botar uma camiseta verde e amarela. Pronto. Tu emula o bolsonarismo. Por isso que essa bancada a favor do Bolsonaro cresceu tanto, seja com elementos
na bancada da Bíblia, seja com elementos na bancada do boi, seja na bancada da bala. Essas outras bancadas merecem também vídeos, mas calma aí, a gente vai fazer isso no futuro, tá? Continuando, olha só, o UOL, aqui no canal do UOL, traz o seguinte aqui para nós, ó. Deputado do partido de Bolsonaro defende fuzilamento de professoras. Olha só o que ele disse. Vamos dar as palavras para o Diego aqui. Comparar Jesus Cristo com um bandido, isso é uma vergonha para os professores. Eu quero dizer para o meu Brasil, para o povo brasileiro, que esta cidadã, se assim se pode chamar, senhor presidente, nunca deveria comparar. Que ela compare bandido com aqueles mais de 20 que foram mortos lá no Rio de Janeiro, que são bandidos. Esta jumenta empoderada comunista deveria ter sido colocada num tribunal, num paredão, para que ela não levasse esse seu entendimento, não levasse esse seu entendimento para a nossa juventude que está em formação de caráter. Olha só, que sujeito belo, né? Tá cheio de tintura barata naquele cabelo, a pele que tá parecendo a superfície de Marte e uma voz que, olha, Pavarotti ficaria, sei lá, ficaria encabulado de abrir a boca perto dele, dada as notas que ele alcança ao bradar essas palavras aí. Meu Deus, o conjunto da obra continua sendo pior do que a soma dos fatores. Tá, deu para ele, deu para ele. Não precisamos ouvir mais, tá? Porque esse sujeito é, como o típico bolsonarista, é só isso que ele sabe fazer. Ofensas, agressões, não sabe falar num tom socialmente racional, é gritando, é esbravejando. Daqui a pouco ele vai pedir a sua pílula de Tadala para manter o fluxo sanguíneo funcionando, que afinal já é um senhor de 61 anos, né? E aí, eu vou trazer uma outra figura para vocês aqui. Um que cresceu politicamente por meio da TV, por meio de programas como Ratinho, como Leão, esses programas sensacionalistas, Polícia 24 Horas, essas coisas, sabe? O que que acontece? Esse senhor aqui, Sargento Faur, tá? Ele é alvo de pedido de cassação por Hugo Mota. Mas por quê? Não podemos normalizar a barbárie, diz o pastor Henrique Vieira após ameaça de Sargento Faur. Deputado cobra responsabilização no Conselho de Ética. Ele gostaria de ser o policial que me bate. Aqui matéria do Brasil de Fato, por Adélia Robichés e José Eduardo Bernardes e Larissa Borer, em 17 de julho deste ano. Aqui o pastor Henrique Vieira. E um detalhe, pessoal. Eu falei para vocês que nós temos policiais que não são integrantes da bancada da bala, como eu elenquei o Leonel Hadi, também da bancada da Bíblia. Não se reconhece assim o deputado pastor Henrique Vieira, porque é outra pessoa minimamente democrática, minimamente progressista, uma pessoa que sabe aceitar o contraditório e debater dentro de uma racionalidade civil, é outra pessoa. Mas bancada da Bíblia vai ficar para outro dia, tá? O que nos interessa aqui é o Sargento Faoro. O deputado Henrique Vieira, do PSOL, denuncia ter sido alvo de uma ameaça por parte do deputado Sargento Faoro durante uma sessão na Câmara dos Deputados na última terça, 15 daquele mês. A fala de Faur teve como alvo a participação de Vieira no filme Marighella, em que o parlamentar interpreta um padre dominicano. Ele disse que se eu estou num filme apanhando de um policial, ele gostaria de ser o policial que me bate. Pessoal, isso aí aconteceu, tá? Em plena Câmara de Deputados, esse sargento Faor optou por comentar um filme que o pastor Henrique Vieira atuou. Não tem problemas no estado do Paraná que esse deputado, que foi inclusive o mais votado na última eleição pelo Paraná para integrar a Câmara de Deputados, não tem problemas no estado do Paraná para o senhor se preocupar. Ele vai se preocupar com um filme que o pastor Henrique Vieira participou. E além de se preocupar fazendo um comentário desse tipo, complicado, né? A pedido de Vieira, o pessoal protocolou
uma representação contra favor no Conselho de Ética da Câmara. O deputado reforça que, embora não tenha ingenuidade em relação ao funcionamento do colegiado, é necessário acionar mecanismos institucionais disponíveis. A extrema-direita tira a corda. É racista, misógina, ameaçadora, depreciativa. É um rebaixamento ético e intelectual. É perigosa também. Então, pessoal, esse foi um fato aqui do Sargento Faur ameaçando. E aqui uma consequência direta, né? Que o próprio presidente da Câmara pediu a cassação do Sargento Faur, né? Que o site Politiza, de 17 de agosto, nos traz. O presidente da Câmara encaminha denúncia ao Conselho de Ética contra o deputado paranaense acusado de ameaça em reunião da Comissão de Segurança Pública. Olha, esse aqui é o Sargento Faur. Apesar de parecer, ele não é aquele personagem do desenho do Pica-Pau, o Leôncio, tá? Mas ainda assim, por ter mais idade, inclusive, que Éder Mauro, ele está mais bem conservado, né? O Éder Mauro está uma tragédia. Pelo menos o Faur teve a hombridade de aceitar a sua calvície, né? Enquanto o Éder Mauro pinta ainda usa uma peruquinha lá ridícula. O deputado Sargento Faur passou a ser oficialmente investigado pelo Conselho de Ética da Câmara, que a gente sabe que na maioria das vezes não dá em nada. Para vocês terem ideia, se vocês lembram, e tem vídeo aqui sobre isso, o mesmo Conselho de Ética não recomendou a cassação da Carla Zambelli, segundo o relator. Depois a comissão, por pressão, decidiu votar a cassação dela. Passou a ser oficialmente investigado pelo Conselho de Ética da Câmara após um pedido enviado pelo presidente da Casa, Hugo Mota. A repressão pode resultar desde uma simples advertência até a cassação do mandato. Decorre de declarações feitas por Faur durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública em 15 de julho. Nós falamos aqui nessa reunião, né, que ele falou do papel que o pastor Henrique Vieira interpretou no filme do Marighella, em que ele era um padre dominicano sendo espancado por um policial, e o Faur diz, eu gostaria de ser o policial. E o Faur é mais um daqueles que veio de fama de televisão, desse jornalismo em que quando tu pega o controle remoto para sintonizar no canal, chega a pingar sangue do controle, tá? Esses programas aí, eu nem vou citar nomes, mas você sabe do que eu estou falando, tá? Vamos evitar problemas para o canal. E aí, vamos entrevistar aqui o comandante não sei quem, o policial não sei quem, né, o integrante da Rota, o integrante do GAT, esses programas de, como que eu vou colocar, de enaltecimento policial. E aí, a gente passa para um outro sujeito. Esse aqui também é um belo, tá? É um divo. Além de inúmeras coisas que cometeu, ele se meteu com gente muito grande. E aí deu ruim para ele. Relator diverge de direção da Câmara e pede afastamento menor a deputado que ofendeu Gleisi Hoffmann. Peraí, eu não mostrei sujeito, eu não falei o nome dele, só falei as questões. Mas nós vamos chegar nele agora. O que eu estou falando, talvez vocês não conheçam por nome, mas é um camarada que ele tem síndrome de porta-bandeira. Desde que entrou para a vida pública, ele anda com uma bandeira do Brasil assim, como se fosse um chale, como se fosse um poncho, como se fosse um lenço, como se fosse sei lá o quê, mas anda com a bandeira do Brasil no ombro. O deputado Ricardo Maia entregou ao Conselho de Ética da Câmara nesta terça-feira um parecer favorável à suspensão por 3 meses do mandato de Gilvan da Federal. Eu estou trazendo aqui só para ilustrar, vamos ver o vídeo dele aqui? Conselho de Ética que suspenda por 6 meses, por quebra de decoro, o mandato do deputado Gilvan da Federal. Durante uma sessão em Brasília, Gilvan usou palavrões e atacou... Olha aí, ó. Olha a bandeirinha que eu falei. E olha ali o prendedor de gravata, no formato de uma arma. Que ridículo. A ministra Gleisi Hoffmann. O bate-boca foi com deputados do PT, mas acabou gerando um pedido oficial de punição. A direção da casa disse que ele passou dos limites e abusou da função de parlamentar. Se o Conselho de Ética não agir em 3 dias, a decisão vai parar no plenário e pode acabar até em cassação. Mais detalhes você confere no site A Gazeta. O deputado não... Deu de reportagem, deu de vídeo. O parecer diverge da proposta pela direção da Câmara dos Deputados, que havia pedido um tempo maior de afastamento, 6 meses. A mudança de Maia foi apresentada minutos antes da reunião do Conselho de Ética, em um segundo relatório.
Em um primeiro voto, Maia havia concordado com a suspensão do mandato por 6 meses. Gilvan é acusado de quebrar o decoro parlamentar por proferir ofensas contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pessoa forte do governo Lula, em uma audiência pública da Comissão de Segurança. Ele se referiu a Gleisi Hoffmann como a amante, como a. Depois disse que ela era uma prostituta. E aí, depois ele fez um chororô na Câmara, disse que pedia desculpa, que não sei o quê, que ele se passou, mas que a roubalheira do PT é demais, então ele perde o controle. Pessoal, sempre que alguém vier justificar para vocês alguma atitude errada que tomaram, mas se a frase tiver um mas, ela está invalidando todo o pedido de desculpa anterior. Tenham isso em mente. O mas apaga tudo que foi dito antes. A denúncia contra o deputado foi apresentada pela mesa diretora da Câmara. A denúncia afirma que Gilvanda Federal fez insinuações abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas em uma audiência ocorrida no dia anterior. Em seu parecer, o relator do pedido à mesa afirmou que as falas de Gilvan da Federal ultrapassaram os limites da liberdade de expressão parlamentar com ataques pessoais e desqualificação moral. O que eu falei para vocês? Essa bancada da bala, ela é toda muito caricata, porque todos eles tentam emular o Bolsonaro em algum aspecto. Esse Gilvan, como ele não pode andar com uma camiseta da seleção brasileira de futebol, porque seria contra a regra dos trajes lá da Câmara, né? Ele anda com a bandeira. E aí o que mais que ele faz? É discurso armamentista, é fuzilar petralhada, é bala na cara, é xingar disso, xingar daquilo outro. É mais um que veio das forças públicas, porque ele não seria ninguém, não seria eleito nem para sim presidente do bairro dele, se ele não usasse a alcunha da federal e usasse isso para se ligar à proposta bolsonarista de eleição, entre outras coisas. E aqui, o que gerou o motivo do seu pedido de suspensão de mandato? Essa é a fala dele. Já Nota. parar de viajar, de gastar com dinheiro de viagem desnecessária e o Lula parar de roubar. Se a Janja parar de viajar e o Lula parar com aquela cobiça, aquele sanguessuga, o desvio de dinheiro, rapidinho sobra dinheiro para os ministérios. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse Olha ex-presidente só esse cidadão, ele usa um prendedor de gravata, que é um revólver de cano muito longo. Olha, ele aprecia grossos calibres. É isso? Se é que você me entende, supostamente. foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, Diamante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a cara... Repararam no que ele falou? Sem mais, né, pessoal? Não dá para aguentar muito tempo o chorume dessa gente vociferando. Não dá, não tem condições. Mas aí tem um novo fato, né? Ocorrido lá no Espírito Santo, lá no estado de onde vem esse Gilvan. Aqui o Brasil de Fato nos traz a matéria de Adélio Robichês e Lucas Krupax e Nara Lacerda, né? De 12 de dezembro. Inegibilidade de bolsonarista Gilvan Federal por violência política reforça a luta das mulheres, diz deputada atacada pelo parlamentar. Tá aqui ele mais uma vez com a sua bandeira no ombro. A deputada estadual Camila Valadão, do PSOL do Espírito Santo, classificou a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que manteve a condenação e a inegibilidade por 8 anos do deputado federal Gilvan Federal. Quanta redundância! Como um marco na luta contra a violência política de gênero no país. Em entrevista ao Conexão BDF, ela destacou que o reconhecimento judicial é uma vitória das mulheres. Entre os ataques cometidos por Gilvan contra Valadão, o processo cita xingamentos como satanista,
assassina de criança, além de humilhações públicas, como quando o deputado ordenou que a vereadora calasse a boca e desinfetou a tribuna da Câmara Municipal de Vitória, logo após o discurso da parlamentar no Dia da Consciência Negra em 2021, quando ambos eram vereadores. Segundo o Ministério Público Eleitoral, as agressões tinham por objetivo de intimidar e cessear sua atuação parlamentar, configurando violência política de gênero, prevista na Lei 14.192 de 2021. Além da inegibilidade, a sentença original mantida pelo TRE aplicou uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de uma multa de 10 mil. Ah, podia ter botado uma multa de 100 mil, né? 100 mil, pô. 10 mil para essa gente é troco de pinga. 10 mil para essa gente aí. Saiu uma emenda parlamentar, fez um esqueminha, pá, 10 mil no bolso, sobrou. 10 mil é merreca. 10 mil é merreca. Ah, não. Eu estava elogiando até agora a decisão do TRE. O TRE está muito inocente. Só com uma multa de 200 mil nele. Que ele tenha que se enterrar fazendo empréstimo consignado para pagar. A deputada definiu o episódio como parte de uma escalada sistemática de violência, com tentativas contínuas de silenciamento e desqualificação. O objetivo da violência política de gênero é exatamente fazer com que mulheres tenham medo de ocupar esses espaços. Eu fui uma parlamentar que não me silenciei, enfrentei e tive coragem de dizer: não me mande calar a boca, lembrou a deputada. E aí ele ficou afastado da Câmara e agora ele está recorrendo. Nesse caso aqui, que o Brasil de Fato nos trouxe, ele está recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral para não perder os direitos políticos, porque ele não quer perder a mamata de mais 4 anos na Câmara, carregando uma bandeira e falando todas essas groselhas. E aí, pessoal, para encerrar essa parte 1, digam aí nos comentários se vocês querem uma parte 2 da bancada da bala, porque não vai faltar gente, tá? Segundo lá o primeiro link que a gente leu, não vai faltar gente, são pelo menos uns 40, 50. E tem homem, tem mulher, tem negro, tem para todos os gostos dentro da bancada da bala. Então, olha só, se vocês querem um parte 2, avisa aí nos comentários que damos um jeito de produzir, tá? Quem é Paulo Bilinski? Esse aqui talvez um dos mais raivosos, que agride jornalista, que xinga todo mundo, que não sabe falar. Assim, é o bingo completo, tá? Tu completa a cartela da bancada da bala com esse sujeito. Não falta nenhum quesito. Quem é Paulo Bilinski? Deputado que pode ser demitido da polícia. Deputado federal delegado Paulo Bilinski é alvo de pedido de demissão da Polícia Civil de São Paulo há pelo menos 3 anos, tá? Esse senhor aqui, na época com 38 anos, parece o Urtigão com essa barba aí, não sei se você conhece o Urtigão, personagem lá de Walt Disney. Deputado federal por São Paulo e delegado licenciado da Polícia Civil Paulista. Como revelado pelo Metrópolis, a instituição espera há 3 anos pela demissão do parlamentar, que é integrante da chamada bancada da bala dos deputados. Olha, todo sorriso, todo faceiro do lado do mito. O seu histórico na polícia. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo portal Metrópolis. Peraí, eu não dei os créditos aqui da matéria, né, pessoal? Por favor, vamos respeitar o trabalho dos jornalistas. Foi de Milena Vogado e Alfredo Henrique, né? Matéria de 11 de agosto, atualizada em 14 de agosto deste ano. Mostra que o policial responde a processos disciplinares desde o estágio probatório na Polícia Civil, iniciado em 2012. Naquela época, já havia recomendação para que não o aceitassem na corporação. Pessoal, peraí, deixa eu entender o que aconteceu. Quando uma pessoa é aprovada em concurso público, é nomeada, toma posse, ela está imediatamente em estágio probatório. E vai ficar assim por pelo menos 3 anos, em que a sua conduta, a sua postura, a sua desenvoltura na função vão ser alvos de avaliação regulares e tu pode até vir a não ser integrado ao serviço público ao término do estágio probatório.
Se ele já causou diversos problemas em transtornos, inclusive durante o estágio probatório, ele não deveria ter sido aprovado no estágio probatório e integrado à polícia. Então tem que esclarecer isso. O documento aponta que Bilinski respondeu a mais de 12 expedientes disciplinares, pelos quais foi punido com reprimendas de advertência e suspensão. Olha só, policial indisciplinado. Que exemplo, hein? Entre 2013 e 2014, quando ainda estava no estágio probatório, o policial foi punido disciplinarmente por demora na conclusão e encaminhamento de procedimento ao fórum, elaboração de termo circunstanciado de fato atípico e manobra brusca na condução de viatura policial e posterior colisão em veículo particular. Ixi, dando prejuízo para o erário, fazendo operação tartaruga no serviço e ainda estava em estágio probatório. O último caso da colisão entre veículos resultou no pedido de não confirmação na carreira, feito pela Divisão de Informações Funcionais. Se isso tivesse sido aceito, a instituição não sofreria os graves dissabores partindo desse policial. Nossa, palavras fortes, hein? Palavras fortes, registradas aqui pela reportagem. Atualmente, Bilinski responde a 3 processos disciplinares. Quem não está lembrado, eu vou isso mais adiante, eu vou falar disso mais adiante. O delegado licenciado ainda respondeu a um processo por falsidade ideológica, que resultou em 90 dias de afastamento de suas funções, após bater uma viatura contra o carro e tentar. Ele bateu a viatura contra um carro de um civil, um carro de um particular, e ainda tentou manipular os fatos. Talvez com essa postura de bronco, de machão, e que eu tenho braço, né? Sou muito forte, eu sou muito galo, e eu sou da polícia. Tentou manipular os fatos. Será que foi isso? Vamos descobrir. O parlamentar e 4 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por terem distorcido a realidade dos fatos para livrar Bilinski da responsabilidade pelo conserto da viatura. Os 5 acusados teriam providenciado a prisão em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio do condutor do carro atingido pela viatura. Todos acabaram inocentados por faltas de provas. Em janeiro de 2016, o Ministério Público entrou com recurso, reforçando a culpa dos PMs e do delegado, mas a ação não teve andamento. Ai, ai, que tristeza, né? Que tristeza. E ele feliz e alegre. O Bilinski, pessoal, ele se tornou famoso por causa de algo, no mínimo, intrigante. Um tiroteio entre a sua então namorada, à época, e ele, em que ela, segundo ele que ficou vivo para contar a história, diz que ela pegou uma arma, disparou 6 vezes contra ele e depois cometeu suicídio atirando contra sua própria cabeça. E aí a matéria aqui do UOL, com a advertência que é um conteúdo antigo já, porque isso já faz um tempo que aconteceu, o boletim de ocorrência cita 6 armas de fogo em apartamento de delegado baleado. Na época ainda era delegado. O boletim de ocorrência do caso que resultou na morte da modelo Priscila Delgado de Barros, 27 anos, revelou a presença de 6 armas de fogo no apartamento do delegado Paulo Bilinski, que foi baleado em São Bernardo do Campo. Ele deixou o imóvel sozinho e pediu socorro. No chão do corredor, em meio a poças de sangue, havia uma pistola Glock de 9 milímetros. Uma carabina Taurus encontrava-se sobre o sofá da sala. Outras armas de fogo foram vistas sobre a cama de um quarto do apartamento, além de grande quantidade de munições de diversos calibres. Um fuzil, por exemplo, tinha 862 cartuchos. As armas apreendidas pela polícia e citadas no boletim: 2 pistolas, 2 fuzis, uma metralhadora e uma espingarda. Essa última teve o registro vencido em 2019, cuja proprietária é mencionada como Helenice Vaz de Azevedo Corbucci. Entre estas 6 armas, somente a pistola Taurus está ligada ao policial civil. O vizinho, Arthur Mâncio Prata, ouviu a sequência de disparos e acionou a polícia militar antes de ser procurado por Bilinski,
que, ferido por tiros no dedo e na perna e no abdômen, deixou o apartamento sozinho e pediu socorro. Porém, o vizinho disse à Polícia Civil que não escutou mais disparos depois que o delegado baleado bateu em sua porta. Além disso, afirmou que não ouviu vozes femininas em momento algum da suposta discussão. Caramba! Como eu disse, pessoal, é no mínimo intrigante essa história. Ele é um cara que ele tinha canal aqui nessa plataforma. Quando a plataforma se tornou mais rígida, ele criou um site que ele fala de arma, fala disso, dá treinamento, dá curso de tiro. É uma pessoa com muito tesão por armas, esse sujeito. Pobre da moça que teve sua vida encerrada nessas circunstâncias. E como se não bastassem todas essas polêmicas, também agrediu jornalista, também faz todas aquelas falas ofensivas, também brada palavrões e xingamentos. Ele também chegou ao cúmulo de homenagear o seu avô, um homem ucraniano, que lutou junto com o exército alemão nos idos da década de 40, vocês sabem do que eu estou falando, contra a União Soviética comunista. Só lembrando, pessoal, foi a União Soviética que venceu as forças nazistas, tá? Não foram aliados. Foram eles que chegaram a Berlim primeiro e, com medo deles, o comandante máximo lá da Alemanha nazista cometeu suicídio. E é o avô do Bilinski, que lutou ao lado dos alemães nazistas, que ele homenageou na Câmara. E aí a Carta Capital nos traz aqui essa matéria do dia 19 de abril de 2023. O Instituto Brasil-Israel repudia discurso de deputado bolsonarista que elogiou a atuação do avô em exército nazista. A entidade questionou o orgulho citado pelo parlamentar e lembrou da política genocida de Hitler na Alemanha nazista. Aqui ele está usando uma roupa que ele diz que é típica, né? Aí, seguindo a matéria. O Instituto Brasil-Israel repudiou nesta sexta-feira o discurso do deputado federal Paulo Bilinski na Câmara dos Deputados, em que o parlamentar comentou de forma orgulhosa a atuação de seu avô no exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A entidade cita que o deputado estaria se orgulhando da participação do parente do regime que provocou o genocídio da comunidade judaica. No discurso, Bilinski usou o Dia Internacional da Vyshyvanka, veste tradicional da Ucrânia, para exaltar a participação do avô ucraniano na luta, em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunismo. Olha, não conheço a guerra mundial para libertar a Ucrânia, mas tudo bem. Posso estar desinformado. À época, a Ucrânia era uma das repúblicas integrantes da União Soviética. Estas vestes são homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bohdan Bilinski, que chegou ao Brasil em 30 de setembro de 48, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas, disse ele. Meu avô Bohdan, aos 20 anos, lutou em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunismo. E hoje, como deputado federal, ao lado dos meus irmãos, eu luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. Olha! Ai, ai. No que será que esse senhor é formado, hein? Em história não deve ser. Segundo o parlamentar, seu avô teria feito parte da comunidade Waffen-SS, subdivisão da polícia nazista de Adolf Hitler, formada por voluntários ucranianos. Ao site Congresso em Foco, o porta-voz do Instituto, Michel German, destacou que o nazismo é o mal absoluto e questionou se atuar ao lado da polícia nazista seria motivo de orgulho. Nas palavras de German, seu avô lutou ao lado de nazistas que massacraram no território ucraniano, inclusive, a família do meu avô. Foram responsáveis no território, inclusive, pelo massacre de judeus na Operação Barbarossa, com as deportações aos campos de extermínio. Este é o motivo do seu orgulho, deputado Bilinski? Eu conheço a história da vida do meu avô. O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa para ele. Eu li um livro de 600 páginas para conhecer a história da divisão Galishin. Eu conheço a história da divisão Galishin pelo lado ucraniano, o lado que precisava
de independência da União Soviética. Ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. Hoje eu tô aqui graças a todos vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho. Embora. Tá bom? Falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A divisão Galicien foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galicien não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galizien nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galizien fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galizien e ele mentir sobre a divisão Galizien diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galizien, quando ele mente sobre a divisão Galizien não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galizien, quando ele diz que a divisão Galizien foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. Pois é, pessoal. Então nós temos gente que mata indígena, gente que ofende mulheres de todas as formas. Vimos lá que o Giovanni Federal é reincidente, além de ter atacado aquela deputada quando ela era vereadora junto com ele no Espírito Santo, depois atacou a Gleisi Hoffmann. Vimos o Éder Mauro bradando aquele monte de impropérios lá. E o Sargento Faur dizendo que queria ser o policial que bateu no deputado Henrique Vieira enquanto esse estava fazendo um papel no filme. E agora esse aqui que defende nazista. Ou seja, na bancada da bala não tem o fundo do poço. Quando a gente chega no extremo, a gente descobre que lá no fundo do poço tem um alçapão que dá para descer mais uns degraus em direção ao inferno. Porque essa gente é só isso mesmo. Então, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram desse dossiê Bancada da Bala? Esse vai ser a parte 1, porque tem muita gente ainda. Se vocês querem a parte 2, deixe expresso aqui nos comentários. Eu agradeço todas as pessoas que estão chegando, conhecendo o canal. Peço que vocês se inscrevam para não perder nada do que a gente vai fazer. A gente ainda tem muito vídeo para fazer e vamos fazê-los. Eu deixo aqui o QR Code, caso você queira e possa, dentro das suas condições, obviamente, fazer uma contribuição para ajudar nosso trabalho. Nosso canal é pequeno, não é monetizado. Nós começamos recentemente. E, apesar de todas as nossas atividades, a gente se esforça para trazer um vídeo para vocês aqui diariamente. A gente está presente em outras redes sociais. Pode nos acompanhar por lá também, TikTok e Instagram. E, se você quiser me assistir, falar comigo direto, a gente faz lives quase todos os dias, a partir das 17, 18 horas, mais ou menos, tá? Onde eu estou jogando um Dark Souls, jogando algum videogame e trocando ideia com a galera sobre o nosso cenário político. E o que a gente pode fazer no futuro para as coisas melhorar, tá? Deixa aquele joinha para aquecer o coração do passarinho, deixa esse presente de Natal para mim e a gente se vê numa próxima. Falou, pessoal!